Nesse vídeo você vai entender sobre a quarta emissão do fundo RINV11. O intuito principal é demonstrar quais são os preços de subscrição, também olhar um pouquinho o relatório gerencial, como vai ser a oferta, as datas, os prazos específicos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento e meu nome é Giovanni, eu sou economista e tenho certificação CEA como especialista de investimentos. Atualmente eu atuo com consultoria de investimentos, tá bom? Se você quiser conversar comigo ou me procurar no Instagram e nas minhas redes sociais, sempre deixo aqui para vocês abaixo para dar uma olhadinha. Bom, pessoal, vamos direto ao ponto. A quarta emissão, tá, do RINV11, relativamente perto da última emissão que aconteceu, a terceira emissão. Justamente o fundo está identificando um período bastante interessante, né, pelo menos que tudo indica, de aporte, tá? E a gente vai dar uma olhadinha aqui nos dados, beleza? Vamos lá, quarta emissão, né? A primeira coisa aqui é o valor de 1 milhão e 161 mil novas cotas, tá? E o valor total ali de 125 milhões, mais ou menos, ao montante a ser arrecadado, pelo menos nesse primeiro momento, né? E pode ser estendido um pouquinho mais, mas a gente vai ver. O valor de 107,66, peguei inclusive o informe mensal, aqui bate com o valor que está falando o fundo, né? 107,65,97, mais ou menos realmente 107,66. Se a gente dá uma olhadinha lá no mercado também, no valor do mercado, a cota tende a ser negociada um pouquinho acima do valor patrimonial, então na prática o valor acaba fazendo sentido para quem é cotista, tá bom? Lembrando que não é uma recomendação de investimento, só estou comparando o preço de subscrição com o preço de mercado. Por que você não viu o preço de distribuição, Giovanni? Porque nesse caso específico, o fundo a gestora, na verdade, que vai arcar com os recursos da distribuição. Então, na prática, o investidor ele só vai pagar R$ 107,66, beleza? Vamos lá um pouquinho mais para baixo para ver as datas. Então, a data de identificação dos cotistas com direito de preferência é até dia 20/9, ou seja, amanhã, na sexta-feira. E o início de subscrição começa no dia 25 e termina no dia 7/10. A liquidação acontece no dia 9 e o período de sobras no dia 11 até o 16 e liquida no dia 23. Se tiver um montante adicional, tem esse período aqui também. Beleza, pessoal? Bom, vamos para o segundo documento aqui. Então, primeiro, né, o público-alvo da oferta seria para investidores que seriam cotistas e investidores profissionais. Destinação dos recursos aqui sempre, né, como todos os fundos colocam, é conforme o regulamento, mas se a gente for ver o relatório gerencial, como a gente vai ver junto, vocês vão perceber que o fundo ele tem uma multi-estratégia focando em várias partes, que a gente vai entrar mais a fundo, tá? Quantidade de cotas 1.161.000, preço de emissão e integralização 107,66. Os custos de distribuição não serão arcados pela classe única e ou pelos cotistas e investidores subscritores das cotas. Os custos de distribuição serão pagos direta e exclusivamente pelo gestor, ok? Como eu avisei anteriormente. Então não tem custo adicional nenhum para o cotista. Isso é muito bom porque realmente o valor fica interessante para a subscrição, tá bom? Montante total da oferta 125 milhões e lote adicional pode ser em torno ali de 20% do valor do montante total da oferta inicial, tá bom? 232 mil cotas a mais. Distribuição parcial, né? E pelo menos eles querem fazer um montante mínimo de 185 mil ou 20 milhões. O que é importante para vocês é o seguinte, né? O percentual de subscrição, o fator de proporção de 0,59, ou seja, até bastante relevante para o fundo, né? Aumentar de tamanho, justamente porque ele é um fundo multi-estratégico, fundo hedge, basicamente, que tem um patrimônio até pequeno. Então, realmente, essas emissões são bastante importantes para ele tomar uma proporção mais relevante no mercado, tá bom? Então, 0,59, ou seja, se você tiver 100 cotas, você vai ter direito a 59 direitos de subscrição a 107,66, beleza? Lembrando que o direito de subscrição não quer dizer que você ganha de graça. Você ganha o direito de comprar, e inclusive alguns casos você consegue vender esse direito de compra, tá? E aí a gente vai dar uma olhadinha no relatório em si gerencial do RINV, o último relatório, que é aqui de agosto, né, que foi realmente agora postado recentemente. A gente vê o resultado do fundo, né? Então o RINV obteve um retorno ali de 0,90 em seu valor patrimonial, enquanto o índice do IFIX avançou 0,86. Se a gente vê desde a sua criação, o RINV realmente demonstra muito resultado, basicamente 2 vezes a rentabilidade do IFIX, tá? Realmente é bastante expressiva essa diferença.
E se a gente for comparar em questão de outros, né, aqui é importante, né, fundos, FOFs e hedge funds, nos últimos 12 meses, o RINV ele se destaca como o maior pagador. E além da questão também do aumento do valor patrimonial ao longo do tempo, tá? A primeira emissão foi de R$ 100, hoje está em 107,70, né, 107,66 mais ou menos. Então, aqui ele fala um pouquinho sobre a estratégia deles para cada segmento. Então, fundo imobiliário, a classe de fundos imobiliários representa, no final de agosto, 84% do PL. Então, a maior parte é realmente em ativos, né, em fundos imobiliários. E ele coloca aqui também quais são os fundos que mais avançaram, né, quais alguns que têm um destaque diferente também para pontuar para os investidores. Isso é muito bacana, eu gosto da transparência da gestora. Aqui demonstrou a evolução de um fundo que eles têm na carteira, tá? O QNUC, no caso, né? É KNUQ 11, e em relação ao IFIX também, né? Comparando realmente que eles tendem a comprar, né, ativos que vão gerar algum ganho de capital, tá? Tanto fundos imobiliários quanto também ações, beleza? Aqui avançando um pouquinho mais para baixo, a gente consegue ver os percentuais mais definidos. Então, hoje, 84% da carteira é em FIIs, e no total da carteira, 56% é de CRIs, no caso, né? Recebíveis imobiliários, fundos de papel. Então, eles conseguem comprar ativos que tenham um desconto mais interessante e realmente, nesse momento, faz sentido a compra, na verdade, num geral, tá? Porque o mercado mercado de fundos imobiliários está bastante descontado, tá bom? Então, realmente estão com esse intuito principal de crédito, tá? Ações no setor imobiliário, então o portfólio de ações adicionou 0,3 resultado, a incorporadora MRV foi o principal destaque, com uma alta expressiva de 11% ao mês. Além disso, a Cine3 também foi destaque, 5,86%, e por aí vai, tá? Então, a maior parte do portfólio em FIIs, mas tem ações, tem outros, tem CRIs, então, diretamente. Inclusive, eu fiz uma análise sobre o relatório gerencial do RINV faz um bom tempo atrás, vou deixar aqui o card para vocês darem uma olhada. Carteira de ações, então 9% de ações representa sobre a carteira total, tá? Então, como vocês podem ver, incorporação 6%, 2% propriedades e 1% shoppings. Recebíveis, aí sim, na carteira de recebíveis adicionou 0,1% e representa 3,4% do PL, relativamente pequeno, tá? Não houve alterações de portfólio investidos de CRIs e as operações seguem com velocidade de cruzeiro. Então, normalmente, a gente consegue ver LTVs bastante baixos, isso é muito bom, tá? Lembrando, o LTV é um tipo de percentual que fala o quão aquele ativo, né, tá arriscando em cima do patrimônio total, tá bom? Se o LTV está muito alto, quer dizer que aquela dívida está representando quase todo o patrimônio daquela empresa especificamente que fez essa dívida, tá? Então, quanto o LTV está menor, quer dizer que essa dívida representa uma parcela bem pequena do patrimônio total, ou seja, dá mais segurança para quem está emprestando dinheiro, tá? Então, LTV, ó, por exemplo, LTV 65%, esse ativo tende a ser um pouco mais arriscado, né? LTV de 55%, e aqui eles colocam um pipeline, que é basicamente o que eles gostariam de estar investindo nos próximos meses ou no futuro. Com essa subscrição agora, muito provavelmente eles vão utilizar o valor para justamente seguir esse pipeline, tá, pessoal? Então, aqui a dinâmica é de 28,5 milhões que eles querem arrecadar. A oferta hoje de subscrição é 120 milhões, 125 milhões, então grande parte, na verdade, do recurso vai para as principais estratégias que são principalmente os fundos imobiliários. Eu acho, tá, pessoal? Aqui eles colocam um valor por cima do pipeline de 28 milhões mais ou menos, né? E se for executado o que eles esperam, pelo menos desse valor, ainda vai sobrar em torno de 100 milhões que pode ser investido em outros segmentos, tá bom? Bom, aqui então carteira consolidada, só realmente para vocês visualizarem, então 55% do PL do fundo é de papel, fundos de papel, né? Aqui estão os percentuais, aqui eu vou deixar até um pouco mais parado para vocês darem uma olhada, podem pausar a tela para você visualizar como que está. E aí, pessoal, o que eu acho bacana para quem está, inclusive, querendo aprender um pouquinho mais sobre o mercado, no glossário do RINV ele é bastante explicativo, tá? Siglas que são bastante importantes, né, como cap rate, cota patrimonial, cota valor de mercado, e que eu cito em quase todos os vídeos aqui sobre as subscrições,
né, a Datacom, Dividend Yield, High Grade, High Yield, LTV, que essa é a questão principal, né, Loan to Value, e compreende o valor da dívida em relação ao valor da garantia, como que eu falei anteriormente com vocês, Middle Risk e por aí vai, tá bom? Então, eu acho que é interessante vocês darem uma olhada, eu vou deixar os links dos relatórios aqui, né, na descrição, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas pelo que eu vejo aqui, o RINV está fazendo uma proposta bacana para o investidor, assim, abaixo do valor de mercado, né? E realmente está entregando um resultado muito bom de rentabilidade desde a criação. Pessoal, tomara que tenham gostado do vídeo. Lembrando que eu sempre deixo as redes sociais aqui, se você quiser entrar em contato comigo. Eu trabalho com consultoria de investimentos, então se você quiser ter um atendimento comigo também, sempre deixo o meu contato aqui abaixo, beleza? Tomara que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!